Eu quero saudar todos com a paz do Senhor. E como a Sandra, essa vez eu também fui convidada para trazer a palavra. E eu trago aqui um assunto bem interessante, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Lembrando que o ano passado, a nossa amiga Sandra Corona falou de pessoas invisíveis na Bíblia, não é? Pessoas que a gente às vezes não percebe muito ou não ouve se falar muito, né? Como das parteiras de Moisés, não vou esquecer nunca, né? Cifra e Puá, né? Talvez aqui ninguém vai lembrar disso, mas amém. A gente hoje está celebrando o Dia das Mulheres e também o Dia das Mães. E podia trazer assim muito assunto, podia falar da emancipação da mulher, quando foi o primeiro voto, quando que a gente conquistou as coisas, no cargo político e tudo mais. Mas não é disso que eu queria falar. Também podia falar que as mulheres sofrem abuso, muitas mulheres, né? Tanto no Oriente como aqui, né? A gente sabe de cada caso triste, mas também eu não quero falar disso. Nós vamos falar de um tema bem interessante, genealogia. Alguém aqui já leu sobre genealogia? Alguém sabe o que é genealogia? Ok. Então, genealogia é o estudo que tem por objetivo estabelecer a origem de um indivíduo ou de uma família. É uma exposição cronológica em forma de diagrama, tipo árvore genealógica e tal, da filiação de um indivíduo ou da origem e ramificações de uma família. Reparem que ninguém gosta de ler genealogia, principalmente quando a gente faz seminário, e a gente tem que ler a Bíblia toda, quando chega naquela parte da genealogia, você fala, ai, Jesus, tem que ler. Tem que ler porque conta ponto, e muitas vezes a gente até acaba deixando para trás e não presta atenção. E eu não quero que vocês abram, não precisam abrir, mas no livro de 1 Crônicas 4, versículos 9 e 10, o autor de Crônicas para numa genealogia para falar de uma pessoa. E essa pessoa é Jabes. Alguém já ouviu falar sobre Jabes? Sobre a oração de Jabes? Quem já ouviu? Ok. Eu ouvi a primeira vez sobre Jabes em 2003, quando eu estava aqui em Londres, quando eu vim pela primeira vez. Então, lá está escrito assim: Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo, com dores o dei à luz. Jabes orou ao Deus de Israel. Abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu o seu pedido. Depois, em casa, vocês leem essa parte que é muito interessante. Esse autor de Crônicas, ele para falar dessa pessoa. E eu achei muito interessante a primeira vez que eu ouvi. Mas eu também não vou falar de Jabes. Eu vou falar sobre a genealogia de Jesus. E agora eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia em Mateus 1. É o que nós vamos ler. Prestem bem atenção. Todos acharam? Mateus 1, do 1 ao 17. Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Isaque gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, e Esrom gerou Arão. Arão gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão, que não é salmão, gente. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Rute. Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias, Batseba. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias. Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá. Josafá gerou Jorão. Jorão gerou Uzias. Percebe que é complicado, né? Uzias gerou Jotão. Jotão gerou Acás. Acás gerou Ezequias.
Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias, e Josias gerou Jeconias e seus irmãos, no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde. Abiúde gerou Eliaquim. Eliaquim gerou Azor. Azor gerou Sadoc. Sadoc gerou Aquim. Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã. E Matã gerou Jacó. E Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Assim, ao todo, houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio na Babilônia e 14 do exílio até o Cristo. Cansa, né? É muito nome para a gente falar. Mas o que eu quero que vocês prestem atenção, vocês repararam que na genealogia a gente ouve o nome de 5 mulheres? 5 mulheres. E para vocês terem uma ideia, mulheres não eram assim muito contadas, né? Muito, com exceção do livro de Ruth e Esther. A gente vê algumas menções sobre mulheres na Bíblia, e só para dar um parecer, geralmente elas não eram contadas, como na primeira multiplicação dos pães, quando Jesus faz, né, a primeira multiplicação dos pães, eles contam que havia 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças, porque senão ia dar muita gente. Deu muita gente, não é? Conseguiram estar entendendo até aqui? Amém? Amém. Eu vou falar agora da primeira mulher dessa história. Eu quero que vocês prestem atenção na história delas. Tamar. Ela é uma viúva, casou-se 2 vezes. O primeiro marido chamava Er e o segundo Onã. A Bíblia diz que esses homens fizeram o que era mal diante do Senhor e por isso ele os matou. Mas por quê? Er morreu, o primeiro marido morreu, aí ela, por causa da lei do levirato, não é a lei dos levitas, por favor, do levirato, que essa lei obriga que se a mulher é casada, se o marido morreu, o irmão toma o lugar e casa, e o filho que ela tiver é descendente do primeiro marido. Só o segundo filho que vai ser descendente dele. Bom, pensa que os 2 maridos morreu e o sogro dela chamava Judá, e ele tinha mais um filho chamado Selá. E Judá pensou assim: puxa vida, vou ter que dar esse filho e vai morrer também. Porque essa mulher está meio suspeita, né? Está meio suspeita, assim, meio amaldiçoada, talvez. Falou: eu não vou dar meu filho. Falou para ela: fica lá na casa dos seus pais, fica lá, viúva, vai esperando. E o tempo foi passando e Selá, já talvez em idade adulta para casar, ela viu ele na cidade e falou: pera lá, ele não... Judá, o meu sogro, não está fazendo nada, precisa cumprir essa lei, precisa ter a descendência. E o que acontece? Numa atitude de desespero, né, se vocês quiserem depois checar a história de Tamar, ela está em Gênesis 38, onde a Bíblia fala dela. Numa atitude desesperada, o que acontece? Tamar tira as suas vestes de viuvez e se veste de prostituta, e vai até a cidade, senta lá num lugarzinho onde as mulheres que faziam isso ficavam. Judá tinha perdido a esposa, estava viúvo, infelizmente, não é? Quando ele a viu, claro que ele não sabia que era ela. Ele, então, falou: olha, vamos sair, não é? Eu vou tentar usar um termo para não, por causa das crianças também, irmãos. E eles, então, ela cometeu adultério, né? E incesto ao mesmo tempo. E foi embora para casa, mas ele disse, como era comum naquela época, eles tinham que deixar um penhor, como se fosse assim um depósito. Ela falou: o que você vai me dar? Aí eu vou te dar um cabrito lá do meu rebanho, eu mando trazer para você. Ela disse: para quê? Então, antes de você me mandar esse cabrito, eu quero
Eu quero alguma coisa sua que prove que você teve comigo. E Judá acabou caindo nesse laço e entregou o seu cajado, o seu selo e o seu cordão, que eram coisas que o identificavam como pessoa na sociedade. Todo mundo que visse aquele cajado, aquele selo e aquele cordão sabia que as coisas eram de Judá. Ok, o que aconteceu? Passou 3 meses, avisaram Judá: olha, sua nora cometeu adultério, está grávida de 3 meses. Bora queimar ela, né? Porque essa era a lei do que ela tinha cometido. E eu vou estar lendo para vocês Gênesis 38, 24 e 26. E aconteceu que quase 3 meses depois deram aviso a Judá, dizendo: Tamar, tua nora, adulterou, e eis que está grávida do adultério. Então disse Judá: tirai-a para fora, para que seja queimada. E tirando-a para fora, ela mandou dizer ao seu sogro: do homem de quem são estas coisas eu concebi. E ela disse mais: conhece, peço-te, de quem é esse selo, este cordão e este cajado? Imagina a cara de Judá quando viu tudo isso. E conheceu-os Judá e disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não a tenho dado a selar meu filho. E ele nunca mais a conheceu. Acaba-se aqui a história de Tamar. Ela teve gêmeos, e o nome é Pérez e Zerá, e ela depois é mencionada na Bíblia, na genealogia de Jesus. É um briefing, ok? Vamos para a segunda mulher, Raabe. Bom, aqui já era mais complicado. Raabe era uma prostituta de Jericó, que morava entre os muros de Jericó. E Josué, quem já leu a história, sabe que Josué mandou 2 espias, e eles acabaram por passar pela casa dela. E Raabe reconhece a soberania de Deus. Eles haviam ouvido o que Deus tinha feito para eles quando eles saíram do Egito. E todo o povo dentro de Jericó tinha muito medo. E ela faz um pedido para os espias. Né? Isso está em Josué 2, versículo 9 a 11. E disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desfalecidos diante de vós. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, a Sion e a Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. O que ouvindo desfaleceu o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Que reconhecimento, que coisa linda dessa mulher, né? E ela pede para ser poupada da família. Ela fala: olha, vocês vão destruir, mas por favor, me ajuda, não me deixa que vós ser destruída com toda a gente. E os espias falaram para ela: ok, então vamos fazer assim, você vai deixar um cordão escarlate na sua janela, e quando a gente vê esse cordão, a gente vai aí te salvar. Mas se a gente não vê esse cordão, nós vamos destruir Jericó, e você está no meio. E imagina o pavor dessa mulher, não é? De ter deixado lá. Quantos dias? A gente não tem noção de quanto tempo ficou, mas ela deixou aquele cordão escarlate, que, na verdade, é uma analogia ao sangue de Cristo, não é? Que a gente vê. E Raabe, ela não para por aqui. No Novo Testamento, em Hebreus 11:31, na galeria dos heróis da fé, Raabe é mencionada. E eu gostaria de ler para vocês. Hebreus 11:31. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Também Tiago 2:25 diz: caso semelhante ao de Raabe, a prostituta, não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Então, a história de Raabe não acaba em Josué. Ela é citada como exemplo de fé, né? Raabe teve Boaz,
que casou com Ruth, que é a nossa próxima personagem. Nós já falamos de Ruth no Valentine's Day, né? Eu e o André, nós falamos sobre ela. Falamos, só para relembrar, né? Ela era moabita, não é? E ela seguiu o caminho com a sua sogra Noemi até Belém, né? E ela aceitou esse Deus de Israel na vida dela, né? E essa atitude de Ruth, em que ela reconheceu Deus na vida da sogra Noemi, na vida dela, fez com que ela encontrasse o amor e o renovo da esperança numa terra estranha. Ruth tomou Belém como a sua terra e o Deus de Israel como Deus dela. E Ruth casou-se com Boaz, que era filho de Raabe, e teve Obed, que foi avô do rei Davi. Amém? Eu estou muito rápida, gente. Perdoa. Tá bom, primeira vez. A nossa quarta personagem é Batseba. Apesar de ela não ter sido mencionada o nome dela, quando a gente lê a genealogia, no versículo 6 diz: Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias, Batseba. Então, Batseba, outra personagem complicada na história. Ela era casada com Urias, que era o comandante do exército do rei Davi. Um dia, o rei Davi estava no palácio e a viu, não é? A viu lá, tomando banho, quietinha na casa dela, pediu para chamá-la e ela, por obediência, foi até o palácio e eles cometeram adultério. Para encobrir tudo isso que aconteceu, o rei Davi mandou colocar Urias na frente da batalha para que ele fosse morto. E assim não descobria nada. Porque ela engravidou. Nesse meio tempo, ela engravidou, mas o filho dela morreu. Depois, não é, com a morte do marido, depois que passou o luto, ela é tomada como mulher do rei Davi. E posteriormente teve outros filhos, assim como Salomão, que foi um dos reis mais sábios, né, que houve nos tempos. Tem uma coisa importante falar de Batseba, e a gente não tem muita, como eu vou dizer, muita informação a respeito dela. Mas a Bíblia não indica se ela resistiu aos avanços de Davi, e também ela não é citada como culpada, embora, né, o ato cometido de adultério. Naquele tempo, a mulher, quando era requisitada pelo rei, ela deveria ser submissa. Então, não teve assim muita opção ao a gente olhar isso. O profeta Natã, então, nesse tempo, vai a Davi para repreendê-lo. E o profeta Natã, ele usa uma parábola para falar com Davi. Porque, apesar de tudo, Davi não tinha percebido o que ele tinha feito. Já tinha cometido adultério, mandando matar o marido, estava tudo bem. Ele achou que estava tudo bem, né? Então, em 2 Samuel 12, versículo 3 e 4, eu vou ler só um pedacinho do que Natã fala para ele. Fala para o rei Davi. Mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou, e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico, e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou dos seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Quando Davi ouve essa parábola, né, que aqui é só um pedacinho que eu peguei, ele fica furioso e ele fala: não, essa pessoa ela tem que devolver 4 vezes, não pode fazer isso. E Natã olha para ele e fala: você. E aí é que ele vê que caiu aquela cegueira, ele percebeu o que ele tinha feito, né? E a gente pode ler no Salmo 51, quando ele reconhece o pecado e faz aquela oração de perdão, né? Ele diz: meu pecado está sempre diante de mim. Na verdade, não queria ver, não é? E nós vamos agora para o último personagem, que é Maria, mãe de Jesus. Todos vocês já conhecem a história dela. Eu vou só dar um briefing para a gente. Espero que vocês estejam gostando.
que eu não esteja sendo muito rápido. Bom, Maria era uma jovem judia, era uma virgem que estava desposada de José, o carpinteiro. Eles estavam noivos, e esse compromisso de noivado era como se fosse um casamento. Era com a mesma seriedade de um casamento. E o que acontece? O anjo Gabriel a visita e diz para ela que ela vai ter um filho. E Maria, então, fala, como é que vai acontecer isso? Né? Estou casada, mas eu ainda nem sei meu marido, não sei nada. Mas ela aceita a vinda do Espírito Santo sobre a vida dela e ela gerar o Filho de Deus. A gente sabe que pela história José tentou deixar ela secretamente. Ele sabia que se alguém descobrisse que ela estava grávida, ela ia ser apedrejada. Mas o anjo avisou, não, esse filho é o Filho de Deus, e eu escolhi vocês. E isso está em Lucas 1:28, quando vocês leem em casa. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Imagina, ela se perguntou, como que é essa saudação? Uma saudação muito diferente, né? Maria teve a grande honra de ser a mãe de Jesus. A gente falou aqui sobre todas essas mulheres. E o que a gente aprende com cada uma delas? Cada uma delas, mesmo com as suas falhas, seus problemas ou falta de condição, conseguiram superar a dificuldade da sua época. E mesmo muitas vezes falhando como ser humano, elas conseguiram se manter fiéis a um propósito que ainda estava por se cumprir nas suas vidas, na vida de muitas pessoas, na humanidade. Pois dessas mulheres veio o Salvador. Quando a gente lê a genealogia é uma genealogia de reis, não é? Mateus apresenta Jesus como rei, e essas mulheres estão nessa genealogia por isso. E o que a gente vê aqui nessas mulheres, apesar de cada uma, apesar de Tamar, Raabe, Batseba, hoje elas seriam talvez desqualificadas pela sociedade. Elas talvez não estariam em nenhuma genealogia. Uma era adúltera, prostituta, adúltera, ninguém dá valor, quanto mais na genealogia de Jesus, né? Ruth, por exemplo, totalmente excluída, uma moabita que era vinda de um povo que era inimigo de Israel. Mas a gente vê aqui a graça de Deus no Antigo Testamento, na vida de cada uma dessas mulheres. Não é? A gente vê a graça de Deus na vida daquelas duas parteiras, lá em Moisés. A gente vê esse plano de Deus da salvação na vida de Maria. Né? Uma jovem simples. Imagina quantas coisas passou pela cabeça dela, ser a mãe do Salvador, não é? Ela poderia ter passado desapercebida pelas pessoas, mas ela não passou despercebida aos olhos de Deus. Ela coloca a sua vida à disposição do plano da salvação e da graça de Deus. Nós cantamos aqui, agora há pouco, sonda-me, Senhor, usa-me como farol. Muitas vezes a gente canta e talvez a gente não canta sabendo o que significa, não é? A gente canta as músicas e, de repente, a gente não sabe o que a gente está cantando, o significado. Né? Essas mulheres, de uma maneira ou de outra, estavam à disposição do Senhor. A graça de Deus alcançou a vida delas, o perdão de Deus. A gente não lê isso, olha, Deus perdoou Raabe, e Raabe pediu perdão. Não. O reconhecimento dela do Deus de Israel que fazia desmaiar os povos era suficiente. Esse é o Deus. O Deus que eu tenho ali, não sei, a minha imagem de escultura não está fazendo nada disso. Esse Deus faz desmaiar os povos, não é? Essas mulheres nos servem de grande exemplo, no quanto nós mulheres podemos e devemos ser instrumentos do Altíssimo. Né, que essa música, Usa-me, possa ser presente na nossa vida. Que o exemplo dessas mulheres possam fazer exemplo na nossa vida. Não, claro que nós não vamos olhar para os erros, não é? Para os erros que elas cometeram.
também não somos perfeitos, né? Temos que buscar o perdão de Deus. E que nós sejamos como Maria, né? Quando ela diz em Lucas 1:38, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Que nós possamos dizer isso a cada dia para o Senhor. Amém? Eu espero que vocês foram abençoados como eu fui nessa palavra. Amém? E eu gostaria de chamar meu